início a mais uma reunião da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação, Política Urbana. Estamos com a presença do vereador Rodrigo e do vereador Kleber, que fez uma indicação aqui para a comissão, para convidar o pessoal da Remo Engenharia. Temos duas atas para ler e aprovar e depois um parecer, né? Por favor, Débora. Presença do vereador Santi também. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Ata da 18ª reunião ordinária. Aos 13 dias do mês de junho de 2018, às 16 horas, reuniram-se no plenário da Câmara os membros da Comissão de Obras, vereadores Marcelo Kraus Rezende e Rodrigo Sampaio Melo. Estiveram presentes os seguintes convidados: senhor Renan Longuinho da Cunha Matos, procurador jurídico da Prefeitura Municipal de Itajubá; Nádia Carolina de Moraes Mendonça, diretora da Prefeitura Municipal de Itajubá, diretora do Departamento de Habitação; Juliano Galdino Teixeira, secretário municipal de Planejamento. A técnica legislativa Cacilda Alves Costa assessorou a reunião. Havendo número regimental, o presidente deu início à reunião, solicitando a leitura e colocando em votação a ata da 17ª reunião, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes. A reunião tem como tema a individualização da água nos residenciais Esperanças e Vitória, localizados nos bairros Nações e Novo Horizonte, em nosso município. O presidente faz a leitura e coloca em votação a solicitação de autoria do vereador Jorge Andrade para que seja convidado o secretário de Planejamento para uma reunião para a explanação do caso da rua Jaime Wood, a qual foi rejeitada pelos vereadores Marcelo Kraus e Rodrigo Melo. Os convidados relatam que foi contratada a empresa DMS Construção Civil Limitada para realizar a individualização da água nos residenciais Esperança e Vitória, porém o serviço de regularização não foi concluído. Foram tomadas medidas relacionadas à situação como abertura de processo administrativo e aplicação de multa pelo descumprimento do contrato. Os membros da comissão apresentaram durante a discussão questionamentos sobre a situação desses residenciais, bem como do residencial Nova Canaã, no bairro Moquém do Moquém. Foi iniciado novamente um processo licitatório com o objetivo de concluir o trabalho nesses residenciais. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo e encontra-se arquivada nesta Casa Legislativa, e lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros da comissão. Câmara Municipal de Itajubá, 13 de junho de 2018. Em discussão, em votação, aprovada. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Ata da 19ª reunião ordinária. Aos 20 dias do mês de junho de 2018, às 16 horas, reuniram-se no plenário da Câmara os membros da Comissão de Obras, vereadores Marcelo Kraus Rezende, Rodrigo Sampaio Melo e Antônio Raimundo Santi. Ausente o vereador José Maria Silva por motivo de viagem. Estiveram presentes os seguintes convidados: Antônio Alberto Teixeira, secretário municipal de Obras; Júnior Fraga Bastos, secretário municipal de Esportes; Vanessa Naves Costa, diretora do Departamento de Aprovação de Obras e Projetos. A técnica legislativa Cacilda Alves assessorou a reunião. Havendo número regimental, o presidente deu início à reunião para tratar da concessão e obras no Parque Municipal de Itajubá, expondo acerca dos prazos e itens estipulados pelo contrato de concessão. Os convidados explanaram sobre o acompanhamento do Poder Executivo e sua responsabilidade quanto à fiscalização do cumprimento das obrigações estabelecidas, bem como esclareceram questionamentos sobre o contrato firmado entre as partes na construção do Parque Municipal de Itajubá. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo e encontra-se arquivada nesta Casa Legislativa, e lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros da comissão. Câmara Municipal de Itajubá, 20 de junho de 2018. Em discussão, em votação, aprovado. Bom, temos também um parecer, Débora, sobre o substitutivo ao projeto de lei 4301. Poderia ler para a gente, por favor? Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Parecer do relator ao substitutivo ao projeto de lei 4.301 de 2018. Relatório. A presente análise tem por objeto o projeto de lei 4.301, que dispõe sobre a publicação prévia das alterações de linha de ônibus no município de Itajubá e da outras providências, de autoria do vereador Antônio Raimundo Santi. A proposição nos foi encaminhada para análise nos termos do disposto no regimento interno desta Casa. Parecer do relator. O projeto de lei em questão prevê que as alterações no itinerário e extinções de linhas de ônibus de transporte público municipal deverão ser publicadas e apresentadas à população com antecedência mínima de 15 dias. Para atender o disposto, o Poder Público Municipal, por meio do seu órgão competente, deverá promover a publicação das alterações nas páginas oficiais das redes sociais da Prefeitura, bem como poderá fixar aviso nos pontos de ônibus afetados.
estados. A empresa de ônibus responsável pelo transporte público municipal deverá fixar dentro dos carros que fazem o itinerário das linhas afetadas pelas mudanças. Conforme argumentado em sua justificativa, a iniciativa objetiva é eliminar, minimizar reclamações de usuários do transporte público municipal acerca da mudança repentina no itinerário dos ônibus, bem como sobre a extinção de linhas. Com a iniciativa prevista pelo presente substitutivo ao projeto de lei, será possível que todos acompanhem antecipadamente as mudanças nos itinerários e horários no transporte público coletivo municipal, viabilizando o planejamento de sua rotina, evitando surpresa no momento de se deslocar no transporte coletivo. A publicidade dessas informações é necessária e importante, pois sua falta acarreta grande prejuízo aos usuários do transporte coletivo. A proposta, portanto, tem o relevante objetivo de garantir a transparência e a publicidade dos procedimentos, trazendo maiores esclarecimentos à população. O objeto desse projeto de lei vai de encontro ao previsto pela Lei de Acesso à Informação, que impõe à administração pública o dever de publicidade e de viabilizar o acesso à informação. De fato, a publicidade é a regra e o sigilo é a exceção na administração pública. É direito dos usuários ter amplo acesso às informações referentes a itinerário, horário, rotas, número de veículos, pontos de paradas, terminais, entre outros dados pertinentes à operação de linhas. Nesse contexto, a iniciativa é relevante e oportuna na medida que trará maior transparência e tranquilidade para os usuários do transporte coletivo municipal. Voto do relator. Diante do exposto e cientes da necessidade de assegurar o direito e garantia fundamental de acesso à informação, manifestamos-nos no mérito favoravelmente à tramitação do projeto de lei do substitutivo ao projeto de lei 4.301 de 2018. Câmara Municipal de Itajubá, 28 de junho de 2018, José Maria Silva, relator da Comissão de Obras. Em discussão, quem concordar com o parecer, permaneça como está. Aprovado, Débora. Senhor presidente, só uma observação. Ouvi ela falar no texto lá assim, vai de encontro. Vai de encontro é contra, né? Então vai ao encontro. Bom, nós recebemos aqui uma indicação de número 426/2018, que eu passo a ler a vocês. Apresentamos a Vossa Excelência, nos termos do artigo 153 do Regimento Interno, a presente indicação, sugerindo ao presidente da Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, vereador Marcelo Kraus Rezende, que convoque o representante da empresa Remo Engenharia para participar de reunião da comissão para prestar esclarecimentos sobre a iluminação pública do município. Justificativa: existe um número absurdo de reclamações sobre lâmpadas queimadas e não substituídas, inclusive um acúmulo de solicitações não atendidas até o momento. Este desconforto tem trazido irritação à população, que não está satisfeita com a morosidade do serviço prestado. Sala de sessão JK, 28 de maio, Kleber Davi, vereador PSD. Convido então por favor. Convido então os membros da Remo Engenharia a sentarem aqui junto com a gente. Sejam bem-vindos. Bom, inicialmente eu gostaria que vocês fizessem uma apresentação de vocês e aí depois eu passo a palavra para o vereador Kleber Davi, que fez essa solicitação para recebermos vocês aqui nesta reunião de comissão. É só... Ok, perfeito, boa tarde. Pedro, da consultora Remo, sou engenheiro responsável
Ação Pública do Sul, incluindo Itajubá. Sul inteiro, Itajubá, Pouso Alegre, mais um consórcio Sims, não sei se você tem conhecimento. Que eu respondo, mais umas 26. Antônio Rieira, sou supervisor da cidade de Itajubá e atualmente o supervisor também da cidade de Paraisópolis, Brasópolis e Venceslau Brás, né? Mas logo quando entrei na Remo eram 8 cidades, então eu já atendi ao longo desses anos outras cidades, Sapucaí-Mirim, Conceição dos Ouros, Consolação, Piranguinho, São José do Alegre, mas ao longo dos anos tem a renovação dos contratos, mas atualmente são essas 4 cidades, Itajubá, Brasópolis, Paraisópolis e Venceslau Brás. Tá bom, muito obrigado. Bom, eu vou passar a palavra, só registrar a presença do vereador Fabrício, passar a palavra aqui para o vereador Kleber Davi, que fez, então, a indicação para recebermos vocês aqui na reunião de comissão. Obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde, vereadores e companheiros. Quero saudar a presença do Pedro Luiz Antônio Rieira aqui. Bom, a minha solicitação foi em virtude da recorrente reclamação que a gente recebe. Há uma confusão muito grande na população, que eles acham que os vereadores que cuidam disso. Então, começaram a mandar mensagem para mim com relação a lâmpadas queimadas, lâmpadas que estavam intermitentemente piscando, que não paravam acesas. Eu, num certo momento, dia 16 de abril, eu resolvi atender até para ver como que funcionava o sistema. Fiz uma indicação aqui na casa e essa semana a pessoa voltou no grupo social lá reclamando que até ontem não tinha sido trocada essa lâmpada. Eu fiz o levantamento hoje para trazer para vocês essa informação. Coincidentemente, ela foi trocada ontem. Ela é ali no Legar Maciel, só que esse pedido é de 16 de abril. E, coincidentemente, também, em frente à minha casa, tem uma também desde abril, que até hoje não foi trocada, né? Mas eu não estou citando por ser minha casa. Estou citando por ser uma reclamação recorrente, e a gente tem na casa um projeto para aprovar, que é uma parceria público-privada da Prefeitura, que com certeza a Remo tem grande chance de ganhar essa concorrência, e a gente fica preocupado com essa deficiência na prestação de serviço de um contrato de apenas de manutenção de lâmpadas do município, não conseguir atingir uma satisfação plena em função dessas reclamações que a gente registra. Eu sei que o presidente tem outras também reivindicações não atendidas até o momento, e por esse motivo eu resolvi trazer vocês para nos explicar como que funciona a logística disso, porque eu cheguei até a publicar em algumas vezes na rede social o telefone de vocês, né? Lâmpada queimada, liga para a Remo. E muitas vezes a pessoa até brincava comigo, estou cansado de ligar e não acontece nada. Então, eu gostaria que você explicasse qual é a logística, né, para o cidadão ser atendido e qual a dinâmica de vocês no atendimento desse pedido. Se existe prazo, se existe acúmulo, se há uma deficiência de pessoal. Isso que eu gostaria de ouvir, é essa oportunidade que a gente queria dar para vocês. Pois então, hoje a gente trabalha, na verdade, a gente tem que trabalhar com a preventiva. No caso, que a gente trabalha com uma equipe de rondeiro. O pessoal faz o mapeamento, setorização por bairros e tenta, no caso, fazer o conserto da lâmpada, que seja lâmpada, reator, relé, dentre outros pontos, antes que o munícipe, no caso, a população, reclame. A ideia é trabalhar assim. No entanto, hoje a gente, eu tinha olhado mais ou menos por alto, cerca de 60% dos atendimentos são em cima de ronda, certo? Munícipe, que você está falando que o pessoal reclama. A gente queria ver se vocês teriam, no caso, o pessoal reclama, no caso, eu queria ter o protocolo, porque o que a gente tem hoje, até pedi o Luiz para poder fazer um levantamento do que a gente tinha em aberto no sistema, não condiz com essa realidade de insatisfação. A gente não tinha essa visão, sinceramente. Quando o pessoal... Pra você ter ideia, hoje a gente até pede o nosso... Até estava passando na prefeitura hoje para pegar uns documentos. Estive lá com o nosso rondeiro pegando solicitação da... Como que chama aquela menina lá? Marcela Naves. Não sei se é a Marcela. Adriana Lemos. Adriana. A Adriana passa uma lista de reclamação que o pessoal manda, além do 0800 que a gente fornece, que está no escopo do contrato. A gente trabalha com Honda e qualquer tipo de pedido de vereadores, prefeitos, enfim, a gente tenta atender da melhor forma possível. Só que
o que a gente tem evidenciado é que não tem esse número alto de protocolos em aberto. A gente levantou lá, se eu não me engano, você pode ter falado melhor. Tinham 20, hoje, em aberto, munícipes, tem 34. Até abrindo o espaço, eu convido todos vocês a irem na Remo. Podem estar lá me visitando, pedindo ronda em bairros específicos. O rondeiro pode estar, por exemplo, o Kleber, se ele mora no bairro da Medicina, ele pode me solicitar uma ronda, que o rondeiro vai fazer uma ronda completa no bairro. Se der 25 pontos, 30, 40 pontos, de acordo com a demanda, nós mandamos no bairro e solucionamos o problema total. Esse é um dos objetivos, né? Mas o Pedro, concluindo agora a logística dele. E continuando, a gente também trabalha, tem coisas que afetam, no caso, a manutenção. Coisas esporádicas, por exemplo, a gente teve caso esporádico, no caso a gente tem carros que ficam bloqueando o acesso à luminária. Hoje a gente também trabalha, tem postes que estão fora do alcance, a gente tem que programar com o pessoal de manutenção, com o pessoal de obras, que o alcance da lança do cesto aéreo é 18 metros, que tem postes que fica acima dos 13, que é o cesto aéreo que vocês têm contrato, entendeu? Aí tem toda essa logística, a gente trabalha, ele mapeia as que, às vezes, com um pouco a mais no sistema, cerca de uma semana, a gente mapear para fechar com o pessoal de obras, e acaba, talvez, atrasando um pouco. Mas acredito que essa demanda alta que você falou de cerca de um mês, se foi abril, se não me engano, né? De abril. Deixa só, Pedro, só perguntar, quem que é Marcos lá na Remo? Marcos? Será que é uma... Marcos deve ser na verdade, o almoxarife que fazia parte do contrato. contrato. Eu passei para o meu assessor, né, no caso da minha rua, eu não tinha esse número de 0800 ainda. E ele falou com esse Marcos 4 vezes. E até hoje não foi mexido nessa lâmpada. Kleber. Um dos pontos, se eu me lembro, é o lado da Toca do Caboclo. Isso, está lá. Quando ele me passou na mesma semana, nós atendemos o ponto. E continua lá. E continua, se apagando continua de madrugada, mas no caso, até o meu não é o tão importante. O que eu gostaria de colocar em pauta é exatamente a quantidade de reclamação nessa dinâmica. Isso que eu queria ouvir de vocês. Se existe uma rotina diária de visitação, estou vendo que existe, e a forma que é atendido o 0800. Qual é a capacidade de solução de vocês diária? Vocês conseguem trocar 50 lâmpadas por dia, 10 lâmpadas, 5 lâmpadas, para ver a demanda do município, né? Certo. Pois então, o 0800, na verdade, a gente terceiriza, ela é toda em BH. Você liga daqui, recebe ligação em BH, e ela, pelo sistema, ela reporta para ele tira as ordens de serviço para as nossas equipes, certo? Nossa diária, o pessoal, geralmente, a gente tem 2 equipes hoje trabalhando, tirando a equipe de construção pesada, que quando a gente tem esse apoio, a gente pede eles o apoio para pontos mais complicados, vamos assim dizer. Cerca de 25 ordens de serviço por dia. Então, eles conseguem atender uma demanda de 25 ordens por dia. Só que tem coisas que influenciam, no caso, às vezes tem um deslocamento que é para a área rural. Tem 1 hora de deslocamento, às vezes ele perde um tempo para ir lá atender 1, 2 ordens de serviço numa cidade, num município que tem 40, 50 minutos, e até voltar para atender outras, por mais que ele faça a logística dividindo pelas equipes, mas acaba que a gente perde um tempo nisso aí também. Às vezes, uma equipe, a meta deles mínima diária é 20, mas eles fazem em torno de 25. Tem dia que eles fazem 15, 12 em função disso, entendeu? Olha, entrando dentro da logística que ele está explicando, sobre carro estacionado, tem muitos casos. Eu levantei um caso aqui, até inclusive é do Vanderlei Marques, que é dono do restaurante Xodó. Inclusive, ele assinou aqui um documento para mim, que é o seguinte: ele declarou que foi atendido pela Remo e que ficou um carro estacionado em frente ao poste da casa dele durante 3 semanas. Tá? Aqui, Rua Cel Renault 389. Ele entrou em contato comigo, nós ficamos 2 semanas procurando o proprietário do carro, a placa era de Osasco, e depois que achou o dono do carro, ele retirou, ele até colocou caixas de cerveja ali em frente à casa dele, e em seguida a equipe foi no mesmo dia e executou. Pode acontecer que aconteça casos assim. Não só aqui, mas em outros lugares. Esse exemplo que eu trouxe aqui, que é do proprietário do restaurante Xodó, que é aqui do lado da Câmara, é um caso que acontece todos os meses. Então, se nós temos uma logística de ir num bairro e voltar no outro, talvez nós voltamos no bairro só após 4 dias, 5 dias, porque nós temos que atender outras demandas também.
Então, todos os solicitantes que ligam no 0800, eles merecem ser atendidos igual a todos, né? Então, eu prefiro receber esses números de protocolo que você tem, para que eu e o Pedro nós vamos apurar e depois mandar um ofício para você, respondendo, sim, que vocês merecem toda a resposta que vocês estão questionando, vocês merecem, sim, e nós vamos estar apurando para sempre atender. A Remo tem o interesse de atender o município de Itajubá com excelência, tanto que os proprietários da Remo são de Itajubá. Então, eles nos cobram um bom atendimento, e é até bom estar aqui o Santi, parece que você já foi engenheiro, né, eletricista, não sei, nós conversamos uma vez sobre Então, até que você entende mais sobre eletricidade, iluminação, etc., mas é base de atendimento. Itajubá tem 10.578 pontos. Certo? Então, assim, são 10.578 pontos, e de 2015 até 2018 já foram atendidos 11.580 pontos. Ou seja, dos 10.578 pontos que Itajubá tem, a prestação de serviço que a Remo deu para Itajubá, na questão de iluminação pública, já foi praticamente a quantidade inteira de postes de Itajubá, ainda mais uma quantidade. Ou seja, o atendimento ele é feito, o resserviço ele surge, porque às vezes você troca a lâmpada, mas daqui a um mês, nesse mesmo poste, pode queimar o relé, pode queimar o reator, e então a gente volta no mesmo ponto. Então, existe o resserviço, existe também a análise que nós fazemos de erro, o serviço às vezes dá um problema na luminária, isso é uma porcentagem muito pequena, mas dá. Mas a realidade hoje da Remo, no sistema que nós temos no iMaster, é que tem 34 reclamações, hoje tem equipe trabalhando, vai diminuir, amanhã será menos que 34, e contando 10.578 postes, é 0,004% de reclamações que nós temos no 0800. Pode ser que tenha mais postes apagados? Sim, pode ter. Só que nós temos aqui diversas, nós encontramos diversas soluções para que seja solucionado isso. Exemplo, quando a Remo ganhou o contrato aqui em Itajubá, nós fizemos 30.000 folders, esses aqui, divulgando o 0800, entregamos de mala direta em todas as casas pelo correio. Então, assim, às vezes, a população precisa de uma divulgação melhor do 0800, até se eu puder pedir isso para vocês, quando vocês forem no rádio e for levantado o assunto de iluminação pública, para que vocês tenham o meu celular, podem me ligar quando quiser e solicitar quais serviços forem, todos os vereadores, e para que nós encontramos a solução junto à população, porque existem pessoas que vão na CEMIG sem saber que é a Remo, a prestadora de serviço de manutenção de iluminação pública. Existem pessoas que saem de suas casas e vão lá na prefeitura, reclamam com Fala Cidadão, reclamam com outras pessoas que não vai direto na fonte, que é o 0800. Então, quando essa pessoa ela chega no 0800 da Remo, ela já está reclamando há 2, 3, 4 semanas. Então, com toda razão, ela já perdeu a paciência. Então, quando ela encontra o 0800, é que ela quer ser atendida de imediato. E não, nós temos o prazo, que é o prazo de 5 dias úteis. Então, se ela reclamou na quarta-feira, tirando o sábado e domingo, ela vai ser atendida na quarta. Provavelmente, ela pode ser atendida na quinta, na sexta, igual nós temos 34 OS hoje, em aberto. Então, peço para que nós vamos levantar todas as reclamações, o que vocês estão levantando aqui é muito importante para a Remo, mas eu queria que nós abríssemos um espaço aqui para nós termos sempre um contato, não com todos os vereadores, para que nós solucionamos isso com mais agilidade. Então, eu deixo aberto aqui a Remo para vocês irem lá, conversar comigo, solicitar quais serviços quiserem, né, Pedro? Para nós solucionarmos isso com mais agilidade. A nossa intenção é atender. Em nenhum momento a Remo tem interesse de deixar uma pessoa que está pagando a taxa de iluminação pública sem a iluminação pública, né? Vereador Rodrigo.
Vereador Santi. Queria trocar uma ideia. Diz que tem o rondeiro. Como que é feito o sistema de ronda da Remo? O município de Itajubá tem 67 ou 68 bairros total. E vocês têm um mapa onde, como que é feito esse sistema de ronda? Santi, é o seguinte, é muito boa a sua pergunta, até para nós esclarecermos isso, é o seguinte, eu peguei aqui, Itajubá, além também as outras cidades que eu atendo, mas especificamente Itajubá, tem bairros que são muito distantes. Por exemplo, para o rondeiro sair daqui para fazer ronda na Serra dos Toledos, no bairro Retiro e Peroba, ele vai até a Fumaça Preta. A Fumaça Preta, ele vai demorar 1 hora e 6 minutos para chegar lá. Então, vocês têm que imaginar que a equipe, quando sai no dia seguinte para fazer esse serviço de ronda, ela vai demorar 1 hora para chegar na Fumaça Preta e vai demorar 1 hora para retornar. Então, nós não somos, os eletricistas, eles não são obrigados a fazer hora extra. Mas nós temos um diálogo com os eletricistas para a gente atender a demanda do dia. Então, se eles saem para atender Serra dos Toledos, Retiro, Peroba e a Fumaça Preta, possivelmente eu vou pedir para eles tentarem fazer aquela demanda para eu não voltar mais naquela área. Então, essa é uma das áreas. Então, assim, na Fumaça Preta, são 18 quilômetros para chegar lá. Aí, nós temos o bairro do Mourão. O bairro do Mourão, na verdade, ele é de encontro o Rio Sapucaí com o Rio Lourenço Velho. Tem muitos postes no bairro do Mourão. Então, no bairro do Mourão, divisa com Piranguinho. Demora 30 minutos para chegar lá. Então, é 30 para ir, 30 para voltar. Depois tem o Goiabal, que é a parte de Itajubá, que já é longe. Então, estou entendendo. Eu só estou querendo explicar a complexidade que é de você fazer uma logística para você atender, porque eu não posso colocar uma equipe atendendo 5 OS, por exemplo, no Jardim das Colinas, e 10 OS na Santa Rosa. São 2 extremidades. Se ela for atender, por exemplo, no Jardim das Colinas, ela já faz o bairro das Nações, ela já faz o bairro Alterosa, o Santos Dumont. Sim, eu só queria o seguinte, esses bairros mais distantes, normalmente você atende por, a gente chama LA, né, lâmpada apagada, o cara reclama, vai lá e atende. Mas o município de Itajubá, por ser a área urbana de Itajubá, por ser o pessoal mais exigente, na época CEMIG, outra época, nós tínhamos um mapa e nós tínhamos rotas. Posso te cortar? Desculpa. Ele meio que fez rodeio e não respondeu. A gente, na verdade, pegou o mapa de Itajubá e fez setorização. Isso, exatamente. Mas nós temos 4 áreas. Temos um cronograma de... Isso, você trabalha 5 dias por semana. Isso, exatamente. Então, na segunda-feira, você faz a ronda no bairro A, pois então, né? O que acontece? Na terça no B, tá? E fecha a semana. Exatamente, você falou, a gente dividiu em 4. Cada semana ele tem um setor, demora, entendeu? 16 dias para fazer a cidade inteira. Isso, e além disso, certo, você tem, então, uma outra equipezinha, porque esse pessoal faz a ronda, caso pode ser uma caminhonete com 2 elementos fazendo a ronda, no dia seguinte o pessoal da manutenção já sai substituindo as lâmpadas apagadas daquela ronda. Na verdade, aí vai fechando o circuito. Mas, na verdade, o Honda ele tem um aplicativo da empresa que qualquer um tem acesso, no caso. Sim. A gente pode até fornecer para a prefeitura um login para poder acompanhar, que ele vai com o celular lá e ele, na hora, ele mesmo já bate a coordenada, já informa a lâmpada apagada. A gente está até implementando coisa, ele bate uma foto. Porque para a gente tentar... Então, aí a outra equipe vai trocar. Isso, aí, na verdade é uma moto. Aí no outro dia o rapaz a outra equipe vai substituir. Exatamente. Então, você teria uma equipe simples para fazer a ronda e depois uma outra equipe
pequena, média, para fazer a substituição. Exatamente. Mas, certo? na verdade, E nesse- o rondeiro não é uma equipe, É é uma um moto, motoqueiro. é um motoqueiro. Ah, é um motoqueiro. Isso. Melhor, hein? Deslocamento e tal, essas coisas, mais melhor. fácil. E nessas áreas mais distantes, você então teria a sistemática de que a pessoa reclama uma lâmpada apagada, por exemplo, na Peroba, aí você vai até Peroba, aproveita o deslocamento, faz uma ronda lá, Isso, já exatamente mata as isso. lâmpadas Exatamente lá, já isso. procura, né, informação e mata o sistema para agilizar o trabalho. É assim que Não funciona. só na Peroba, nós Não, eu sei, aproveitamos. na Por ser um rota, bairro pequeno, aí nós fazemos Fumaça Preta, Isso, na Serra do rota, Soleiro, né? Retiro e Perfeito. em torno. É esse o sistema. Isso. Certo? Tá. Agora, existe também o caso de lâmpadas onde não tem residência ou em praças públicas ou iluminação especial, né? E esse trabalho vocês também executam. E como que vocês executam? Vocês também fazem a inspeção, porque quando introduziu-se esse sistema, era feito só por reclamações, lâmpadas reclamadas. Daí, o que acontece? Aqueles locais onde não existiam residências, por exemplo, o Sambódromo, aí quem faria essa reclamação seria a prefeitura. Fazia o levantamento, reclamava para a empresa para substituir. Isso aí demorava porque a prefeitura, até ela receber a reclamação, então, complicou. Aí eu tenho a impressão que aí mudou, fez esse sistema de ronda, vocês automaticamente já atendem esses casos. Sim, sim. Igual eu te falei, a intenção... Desculpe. E agora, esses casos de praças e iluminação especiais, que a gente sabe, por exemplo, que a Igreja Matriz, várias vezes o pároco me ligou aqui pedindo a manutenção do sistema de iluminação, que é público também. Aqui no Calçadão nós temos alguns casos de iluminação de prédio que aí confunde, eu não sei se é público ou se é privado. Não, mas desculpa, o que você chama de iluminação especial? É iluminação de fachada de praças. De praças e de fachada. Não, de praças está dentro do escopo do contrato. De Tá atender dentro praças. Só Tá para dentro. exemplificar, ali na Praça Getúlio Vargas, meus pais moram num prédio ali na esquina e eu vejo lá de cima, sempre vejo lá de cima, uma iluminação que eu reputo que seja uma dessas iluminações especiais. E joga a iluminação para cima naquelas palmeiras que existem ali, Ali é público, paralela à rua, né? Tem, eu acho que uma ou duas que já faz muito tempo que está queimada. Então, isso é que essa a dúvida. é- Como que é feita essa manutenção? Pois, eu não, na verdade, não tenho conhecimento desse tipo de iluminação que você está falando aí, dessa praça. Não, sim, eu não sei que praça que é, estou falando por questão disso aí, mas acredito que a gente nunca deu manutenção nesse tipo de Na praça. verdade, Mas está dentro do escopo, iluminação pura e simples, de poste com... Eu posso dar uma... Pode. Essas iluminações, elas foram colocadas por outra empresa, no caso. Tem vários... Essa lâmpada que vai nessas luminárias de chão é a mesma daqueles postinhos da Praça do Carneiro Júnior, da Avenida BPS. Essa lâmpada de lâmpada LED. é uma lâmpada VMT, bilateral, 150 watts, luz branca. O que acontece? Essa lâmpada tem muitos lugares que está em curto, e nós já passamos até para a prefeitura, só que se der um problema, por exemplo, nós temos que fazer tudo dentro das normas. Se der um problema no disjuntor dessa praça, ou por exemplo, num curto, nós temos que oficializar a prefeitura, ela oficializar a REMO, nós fazemos o orçamento, tudo dentro das normas, para que a prefeitura aprove e depois nós vamos lá e fazemos serviço. Ah, tá. Certo? Então, essas lâmpadas não estão Não, dentro as do lâmpadas contrato. sim. Não, a As lâmpadas, manutenção. sim. Agora, outro serviço de recolocamento de cabeamento ou disjuntor, alguma coisa, uma contatora nova, nós temos que comunicar à prefeitura por ofício, eles nos comunicam, nós passamos orçamento, é aprovado, e após isso nós fazemos o serviço, né?
Eu que é não no sei. caso da troca que é no caso da manutenção das praças. Igual o mesmo caso da Avenida BPS, se der algum problema futuramente, se der um problema, não estou dizendo que está, se der um problema naquela fiação toda subterrânea da Avenida BPS, com certeza, se a Remo for refazer aquele subterrâneo ali dos postinhos da Avenida BPS, vai ter que ser a prefeitura mandar um ofício para a Remo manda um projetista, o projetista manda orçamento para a prefeitura aprova e assim a Remo executa o serviço. Aí eu Mas estou isso- entendendo que é o caso de reforma e Aí melhoramento. se, mas aí eu se digo a qualifica em outro manutenção. contrato, seria contrato de obras. Mas Sim, sim, no escopo do contrato, sim, ele engloba a praça. Eu não sabia que eram essas bilaterais, e a gente até autorizei compras desse tipo de lâmpada para a execução dessa praça. Não sabia que era para essa que ele citou em específico. Compramos também os bocais para Mas sim, fazer a troca. tá dentro do escopo, a Que gente faz praça existe também. aqui no calçadão aqui, o Banco Santander ali, você passa, tem 2 ou 3 luminárias dessa no chão, apagadas já tem. Santi, esses estrobos, eles são da obra nova, a obra da Praça de Odomir Santiago. Na verdade, isso aí já foi mandado, já viu, Pedro? Fiz a solicitação já para a troca dos estrobos, que eles estão na garantia. Então, eles só, para não ficar um buraco ali no chão, nós vamos receber os novos e tirar os que estão queimados. Ali na Praça Santander. Também tem desses modelos também ali na Casa Rosada, ali no calçadão ali. Ali também tem o mesmo modelo de luminária de chão. 30, no mês aí são em torno de umas 300 lâmpadas que são substituídas em média? Não. Eu tirar do relatório, posso te falar depois melhor, mas Chega isso eu não, queria... né? Não, chega mais. A gente trabalha com o protocolo, que eu falei que eu preferia ver o protocolo para ver as datas, mas, por exemplo, um protocolo, pode haver um protocolo para arrumar uma praça, ter 5 pontos, 10 pontos lá, entendeu? Eu creio que seja em torno de mais ou menos uns 800 pontos reestabelecidos. Isso, recentemente... Por volta disso. Nós arrumamos Por mês. Por volta disso. Recentemente fizeram a poda da Praça do Carneiro Júnior e tinham 6 postes que estavam lá em curto. Nós trocamos a fiação de alguns e trocamos a iluminação. Ok. E Só uma pergunta técnica. Foi um pedido para 6 pontos. Eu entendi, perfeito, o sistema está Certo. perfeito. Qualidade desse material. Vocês é que adquirem as lâmpadas no comércio, como que é feita a inspeção de qualidade? Porque, pelo visto ali, a vida útil da lâmpada, dessa lâmpada, vapor de sódio, vapor de mercúrio, né, está sendo abaixo do tempo de horas dela funcionando. Como é que essa qualidade como é que é feito esse teste? A compra, no caso, está falando do Não, material? eu compro a lâmpada. Você compra no comércio, compra Não, pois direto? então, igual tu falou, a gente pode, Como é eventualmente... que é feito o teste da lâmpada para ver se ela tem qualidade, se o fabricante está garantindo, se a lâmpada tem aquilo que o fabricante está especificando? A na CEMIG verdade- tinha um laboratório, essa coisa toda. Como Entendi, é que não, a gente realmente não tem esse teste para fazer isso. A gente, na verdade, confia no que o fabricante está falando, que são fabricantes de nome, que a gente trabalha com Philips, Unicoba, Schroeder. Osram. São fabricantes de renome no coisa. De fábrica ou de comércio? Não, a gente compra em distribuidor, né? Perdão, em fornecedor, distribuidor é mais caro, entendeu? Porque, por exemplo, a gente distribuidor seria com uma compra local. A gente compra geralmente em São Paulo, em BH, compra em quantidades maiores, a gente faz a gente roda o sistema, vê quantos foram, a gente tem o almoxarifado, roda quanto que foi o consumo, consumiu 600 lâmpadas VS100. A gente faz a compra de 600 lâmpadas para repor o estoque, sendo que a gente tem um estoque de segurança, entendeu? Mas a gente trabalha, são empresas de renome, né? Tipo assim, como eu falei, Philips, Osram, entendeu? A gente não tem como testar a qualidade delas, não tem um laboratório para isso. Na verdade, até a gente tem lá em BH, mas a gente trabalha com como é que fala? Laboratório itinerante, vamos falar assim, ele roda as unidades fazendo a qualidade dos testes de segurança dos equipamentos pessoal, luva, alicate, enfim, todo equipamento de trabalho do pessoal, mas lâmpada mesmo a gente não tem esse teste de qualidade deles, não. Ô Pedro, só uma pergunta, desculpa, Santos, só dentro da sua tese aí, vocês têm um estudo da vida útil de uma lâmpada de um porte padrão? Qual seria a vida útil da lâmpada, não?
né, A gente nesse teria- giro de vocês? Não, tem lá na própria fabricante, na... Isso. Qual que Na- seria a na vida caixinha. útil? A troca de uma lâmpada de poste seria de quanto em quanto tempo, mais ou menos? Nós temos que fazer o cálculo lá, mas mais ou menos, acho que é 5.000 horas, eu acho. Uma coisa assim. Tem que olhar na caixinha. De cabeça assim, eu não sei te informar, não. Tem umas que dá 2 anos, outras garantias não, de 3, 4 anos. Eu tô falando, De aí às vezes é recorrente 4.800 o... horas, dá em média, se dividir por 12, dá 4 anos a vida útil. Essas lâmpadas estão a vapor. Às vezes acontece que o pessoal pede uma reincidência, que é porque, tipo assim, dá um problema no relé, dá problema na lâmpada, conexão, falta de fase. Aí, assim, às vezes é... Agradecer você, Luiz. Obrigado. Obrigado. e- Eu acho que a sistemática Pois então, está eu falo- dentro de um contexto, né? Pois então, a gente até fica até um pouco, vamos falar assim, chateado se, quando chegou pra gente lá, a questão de você falou que foi uma quantidade absurda de uma morosidade, ficou até incomodado com isso. Que a gente Não, mas queria se você esse vê na retorno. rede social, é que eu quero te explicar. São poucas pessoas reclamando muito. Ah, tá, é aqueles E aí insistência, fica né? batendo, vereador não faz nada, vereador não faz nada. Isso incomoda a Você- gente. Não, exatamente. E é repetitivo. Eu publiquei, estava falando aqui com o vereador Tenente de Melo, que eu sempre publico esses 0800 de vocês. Quando eu vejo reclamação, eu printo lá a fotografia lá do 0800 para dizer, pessoal, reclama no lugar certo. Só que existe uma confusão na cabeça do munícipe, que o vereador é responsável por todas as deficiências do município. É lógico que a gente faz esse elo, até por isso que a gente chama vocês aqui, para a gente entender a logística, a sistemática, para poder responder para o cidadão. Né? Perfeito. Mas é muito repetitivo, reincidente, o questionamento, e tem muitos endereços citados, e eu não estou puxando para mim a solução disso, eu mando a pessoa ligar para o 0800. Não, claro. Mas se você entra na rede social, você vai ver diversas pessoas reclamando e questionando a eficiência da empresa, entendeu? O serviço em si é sobre reclamações. 99% é reclamações. Então, já acostumei a lidar com essa situação, mas o que nós temos que fazer, Kleber, é atender o munícipe. Então, peço até, depois eu vou pegar o seu protocolo para analisar esse caso aí. Meu protocolo é o Marcos. Sim. Só isso que eu sei. Sim. O Marcos da Remo. Mal tá aqui. Não, Ó. é porque o eu engraçado- pensei, eu pedi para o assessor hoje, onde que você Não. registrou minha reclamação? Ele colocou que eu falei com o Marcos 3 vezes. Pois então, Então, esse eu Marcos, nem sei quem que é o Marcos. E ele não ligou para o 0800. Não, esse Marcos, na verdade, é da Remo que você está falando? Da Remo, é. Porque esse Marcos... Telefone 99984-6739. Ele é de outro contrato, ele trabalha com contrato você- da de CEMIG. Se escola nós aqui Ferreira. estamos errando o alvo, imagina o cidadão, né, pô? Entendeu? Tipo assim, Sei. Mas eu acho, é até bom você, viu, Luiz, vocês colocar dessa forma, que eu acho que o trabalho proativo de vocês através da Honda Exatamente. leva uma satisfação muito maior para o cidadão, porque você prenuncia o problema, você consegue solucionar antes da reclamação. Eu acho que é essa eficiência que Aí- vocês têm que buscar. A ideia é essa, exatamente. Por isso Mas eu falei- legal, a vinda de vocês, que para nós só enriquece. Não, é até bom essa aproximação, que o que tiver de reclamação, pede para ligar para o Luiz, que a gente Vou tem pegar esse o telefone do feedback. Luiz daqui a pouco. A gente vai no próprio no reclamante, conversa, tenta estreitar para ele ver que a gente está tentando dar a atenção que ele quer, E entendeu? temos que lembrar também, Pedro, que Itajubá está numa demanda imensa de novos loteamentos. E, às vezes, eles contratam empresas, colocam novos potes, novos pontos de iluminação. Então, a tendência é aumentar o ponto de iluminação, né? E, às vezes, tem um loteamento, por exemplo, que tem 3 casas e tem 60 postes e está com postes queimados lá. E nós temos que atender, enquanto tem uma rua, por exemplo, que também está com poste queimado, e já tem a rua toda já tem casa, tudo, e nós temos que fazer essa logística também de atendimento, né? Então, mas eu estou à disposição de todos os vereadores que quiserem ir na Remo, tá? Visitar a Remo, nós sentamos, debatemos, marcamos rondas juntos. Eu coloco o rondeiro à disposição de todos os vereadores, tá? Todos. E aí nós vamos trabalhar juntos para que aí vai melhorar mais o atendimento de vocês e vai ter menos questionamento, com certeza, tá? Vereador Obrigado aí a Fabrício. todos. Boa tarde a todos os vereadores. Agradeço a presença do Antônio e do Pida aqui. É muito importante isso. E acho que ficou bem claro para nós, que vereadores, que foi uma falta de entendimento entre ambas as partes.
Porque muito coloca aqui do Fala Cidadão, muitas vezes reclamação de poste e não está no local certo. Então, acho que você passando isso para a gente, para a gente é muito importante. Como diz o vereador Kleber, os munícipes vêm até a gente para fazer esses tipos de reclamação. Ou, às vezes, deve ter entrado em contato com alguém, até o vereador Kleber está aqui falando que falou com o Marcos, que o Marcos ninguém sabe quem que é, né? É uma coisa meio... Agora a gente tem uma coisa concreta, que vocês vão passar, se der para passar, Luiz, até o telefone, para a gente entrar em contato, que como o Santi acabou de falar, às vezes falta uma coisa de pessoal, uma coisa, uma aproximação pessoal, uma atenção maior, que aí a gente pode colocar isso para todos. Tem um caso que aconteceu, a Remo atualmente ganhou o contrato também da CEMIG. Então, ela faz também corte e religa, caiu uma chave, ela atende também, que era o contrato da Rizal, né? Eu recebi 7 chamados para frente do Rio Manso, entre o Rio Manso e a Barra, até a divisa com a Barra é Itajubá, da pontinha do ponto de ônibus para cá, que inclusive foi colocado poste recentemente lá, com luminária, é Itajubá. Fui atender e os eletricistas chegaram lá, viram que tinha uma chave aberta. Então, os eletricistas de iluminação pública, eles têm o curso de NR10, NR35, tem o curso de RDA ou o curso de iluminação pública. Eles fazem semanalmente os testes, né, Pedro? Como vocês citaram aí, da luva isolante e todos os EPIs que eles precisam utilizar, mas nós, a iluminação pública, nós não podemos mexer na rede da CEMIG. Nós somos credenciados pela CEMIG, mas não podemos mexer na rede da CEMIG. Então, eu entrei em contato com o outro supervisor da área da CEMIG, ele foi lá, bateu a chave e, automaticamente, os postes desse bairro, eles acenderam, porque o problema não era a lâmpada queimada, era a chave que tinha caído por causa da chuva, que deu um raio lá. Então, assim, às vezes a população, ela reclama, mas ela tem que entender, assim, se nós divulgarmos mais o 0800, que é só lâmpada queimada, eles compreenderem que o 116 é para queda de chave, transformadores, etc., e nós vamos organizar mais o serviço. Então, por isso que esse contato com todos vocês, abre espaço para todos os vereadores na Remo, é melhor, porque aí nós vamos esclarecer o serviço para a população, e sempre que vocês estiverem no rádio, nas mídias sociais de vocês estarem também nos ajudando. Porque, como o Kleber faz, quando ele coloca o 0800 nas redes sociais dele, na verdade, ele está nos ajudando e muito. Entendeu? Porque muitas pessoas não sabem ainda que o 0800 da Remo. Pode saber que é a Remo, porque nós temos diversas caminhonetes pela cidade, mas não sabe o call center. O call center. E são duas outras perguntas. Primeiro, a iluminação de bairros, vou colocar no bairro... da minha mãe, no qual eu morei muitos anos, é o Morro Chique. Você entrando no Morro Chique, você simplesmente nota a iluminação, não a iluminação precária, mas aquela iluminação amarela, aquela iluminação de pouca luminosidade. Eu não sei qual que é o trabalho, até fiz uma indicação para verificar a respeito disso, da troca. Eu não sei como que funciona esse sistema. Por exemplo, você colocar num ambiente tipo Rua Nova, está super iluminado. Estou falando até questão desse bairro, que é a reclamação geral, porque, através dessa pouca luminosidade, aí envolve moradores de rua, é uma coisa que, e principalmente próximo à rodoviária, próximo ao Sambódromo, onde tem feira. Então, quer dizer, é um bairro que ali a iluminação está precária, às vezes uma iluminação mais forte, isso eu não entendo. Eu queria só saber qual que é o cronograma seu, se está com uma troca ou se está para vir agora com essa nova esse contrato, não sei. Pois então, é o seguinte, esse contrato que a gente está debatendo hoje é o contrato de manutenção. A gente troca A por A. Se tem uma lâmpada VS100, a gente vai trocar por uma VS100. A gente não pode hoje alterar a potência dela, seja para cima ou seja para baixo. Para todo tipo de melhoria, existe outro contrato de obras que passa por análise da CEMIG. Porque se a gente, hoje, a conta de energia que vocês pagam, ela é estimada de via pública, certo? A não ser uma praça que tem um padrão de medidor. Essas vias públicas, a CEMIG faz por exemplo, você tem no parque de iluminação 10 mil e tantos, 10 mil pontos. Eles fazem a contagem por lâmpadas VS, por lâmpada VMT, VM. Se eu chegar lá e trocar, fizer uma melhoria,
é aumentar a potência, em teoria não, na prática estou gastando mais energia. E a CEMIG não está sabendo disso. Ela está me cobrando um valor interior e seria tipo um furto de energia. Aí eu sou obrigado a entrar com um projeto na CEMIG. Para isso, a gente mexia muito com aquele que saiu agora, como é que ele chama? Seu Alfredo, exatamente. Passava por ele esse tipo de solicitação de melhoria de bairro. Aí, no caso, seria entrar com um ofício de melhoria lá. Passar para o Israel agora, né, que ele assumiu agora. Então, isso é um novo contrato. Não, é outro contrato. O contrato já existe. É obra. É uma nova obra. É uma obra, melhoria de iluminação. Pedro, é um bairro mais tradicionais da cidade em que o vão médio entre os postes é um pouco maior. Eu não entendo nada. Sabe, ele não é... É mais de 35? Normalmente é 30 metros, mais de 35 lá, que chega a 38, 40. Entendi. Então, aí o que tem que fazer? No caso, tem que fazer um reanálise, né? E, mandar se for o caso, substituir o braço, luminária e lâmpada para uma Pois então, aí potência seria, maior. no caso, chamar um projeto, tem um projeto, chegou um ofício, a gente manda um projetista no local, ele vai analisar isso aí, exatamente isso. Seria necessário intercalar postes se os vãos são grandes. Por exemplo, se for realmente, igual ele está falando, uma luminária, se lá está 70, se colocar uma de 100, não vai adiantar. Vai continuar aquela faixa zebrada, pontos escuros, entendeu? Seria talvez intercalar poste. Ali é um bairro agora que houve uma expansão grande do outro lado, é um bairro de passagem. Certo. E por ter essa característica ali, fica muito visível hoje, pessoas furtam residência e tal. Aí teria que fazer realmente a melhoria no sistema de iluminação pública do bairro. Isso. Substituir as lâmpadas atuais por lâmpadas de maior potência. Exatamente. Aí, no caso, eu luminárias falei, e tudo mais. hoje, Aí a gente não pode mexer nesse tipo de melhoria. manutenção. A gente tem Entendi. que entrar com um projeto, ser aprovado. No na CEMIG. momento, é só troca por A por A. Isso, é o que a gente é o existente pelo novo, pelo que já tem, entendeu? Tá. É só- E a respeito de novos contratos e novas iluminações, como você mesmo diz, aí é parte da prefeitura que faz o ofício. Isso, a prefeitura manda um ofício para a REMA, solicita melhoria da rua A no bairro X. Aí chegou o ofício, a gente manda um projetista para lá, ele vai analisar. O que pode ser de melhoria? Passar para, seja LED, que hoje em dia a tendência é LED mesmo, o payback dela é em torno de 3 a 4 anos, assim, questão de o custo de iluminação pública que você vai gastar, paga ela em 3 anos. E só para tirar minha dúvida, já chegou o projeto lá da Berta? Vocês estão com o projeto? Nossa, você me apertou agora, cara, de cabeça, assim, para lembrar. Não, que fazem. Tem muito, projeto onde tem aquele- muito projetinho lá, cara. Aquele rapaz, um japonês que mora lá na Berta, lá, que é engenheiro, Japonês? é um chinês, eu não sei, Ele é um, tá mais é um rapaz que esteve na Remo ele tá solicitando mais lá. para cubano, né? É para cubano, não sei. Não, mas um é que chinês. não estou falando que esse projeto, a análise sinceramente. de projeto, mais ou menos, dura em quanto tempo? Porque esse projeto está parado em torno de quase 4 anos. 4 anos? Ué, aí você me apertou, cara. 4, 3 anos, mais ou menos. Não, mas com certeza ficou parado por algum motivo, no sentido de parar o projeto, porque não justifica ficar um projeto parado. Eu, geralmente o projetista, na hora que ele recebe o ofício, ele tem 1 semana para levantar, 1, 2 semanas para levantar, aí ele manda o projeto para Belo Horizonte, o pessoal faz o orçamento, aí demora mais uma semana, volta para a prefeitura analisa o projeto, questão de valores, vê se é aquilo mesmo que eles querem, entendeu? Manda o projetinho croquis, aí eles vão, geram aí deu ok, a gente manda a documentação, aí vai o Não. o pessoal Mas o que todo eu quero dizer é que após o ok da prefeitura, Não, com certeza esse projeto não está aprovado, porque se ele tivesse aprovado para execução, a gente já teria sofrido bloqueio da CEMIG por tempo extrapolado de execução de obra. A gente tem um tempo, se eu não me engano, é 1 ano para executar a obra. Depois de 1 ano, a CEMIG vai bloquear a gente. A gente tem que pedir um monte de carta de repactuação, pedir para dar reentrada na CEMIG, entendeu? Com certeza esse projeto está parado, de alguma forma. Ou foi cancelado, ou não deu nem entrada na CEMIG, não foi aprovado. Prefiro olhar sem... Não estou te dando certeza, não. Estou só falando que eu imagino que seja isso. Pedro, na realidade, são duas coisas distintas. Sim, né? sim. Uma é a iluminação pública, a outra é a extensão de rede, melhoria. exatamente. Vocês têm os dois contratos com a prefeitura, né? Os dois são da REMA. Lembra um pregão que vocês ganharam cidade X lá de Rocha Oeste, né? Em termos desse projeto, desse geralmente contrato de extensão e melhoramento, né? Isso. Aí, Exatamente. nesse caso, Fabrício, todo
todo projeto, eles fazem, tem que ser aprovado na CEMIG. Aí tem uma demora, a CEMIG manda para a Não, a CEMIG geralmente demora bastante. Eles têm um mês de análise, aí depois volta para a gente de novo. O processo é cruel. Assina nova documentação, volta para a CEMIG para eles assinarem, para eles darem um ok. Depois aí tem um prazo de execução. Geralmente um projeto simples, vamos falar assim, de extensão de rede, tá? Não troca de luminária. Esse troca de luminária pura e simplesmente é mais rápido. Agora, quando é extensão de rede, é mais demorado ainda. Em torno de 3 a 4 meses para o projeto estar executado. Você acha que é rápido, mas não. Mais alguma observação? Só vou aproveitar a discussão que o Santi falou de expansão de rede e tal, falando com o presidente que nós precisamos achar uma solução para a cidade de Itajubá de um poste que tem em frente à Rádio Jovem FM, que aquilo ali é uma agressão para a nossa cidade, né? Eu passei ali agora, é um absurdo, não passa um cadeirante, mal passa uma pessoa, não sei se... O Luiz deve saber disso, né? Ele é um poste que fecha a calçada. E não sei de que forma nós vamos conseguir... Então dá. Não, eu atravesso a rua. Do outro lado também é ruim, né? Mas só para colocar aqui, o Santi foi diretor da CEMIG há muito tempo, sabe da dificuldade disso, né, Santi? Mas eu acho que é um esforço que a gente vai ter que fazer, que é uma agressão à cidade, aquele poste ali, né? A área central é antiga, né? As ruas estreitas, o passeio de 1 metro. Aí você põe um poste. Agora, aqui ainda tem alguma alternativa. Nós tem uma rede subterrânea aqui no centro que ela pode ser expandida. Só que a rede subterrânea, ela é mais cara. Chega, às vezes, a ter, dependendo se tiver alta tensão, 7 a 10 vezes o valor da rede aérea. Então, aí as análises técnicas aí demoram um pouquinho, a prefeitura, a CEMIG, né? Mas longo prazo. Mas tem alternativa, sim, para alterar essa situação. Alguma observação por parte da Remo? Bom, então eu só tenho a agradecer a presença de vocês, agradecer a presença também dos vereadores na reunião e, nada havendo mais a tratar, a gente dá por encerrada essa reunião de Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Muito obrigado.